Olá, muito boa tarde. Aqui na TV Novo Tempo você tem um cantinho especial para você chamado Entre Família para conversar, assunto. Esse cantinho no sofá é maravilhoso. E falando em dia maravilhoso, hoje a nossa diretora aqui, desceu para nos ajudar, que a Carol já volta. Dá uma folga para Carol, né? Dá uma respirada. Semana, Boa preciso tarde, de vez em Patrícia. quando. Boa tarde, Cris. É um prazer sempre estar aqui. E eu sinto como se essa casa fosse minha também, né? Em outra perspectiva, claro. Com certeza. Tá sempre no ouvidinho da gente, pra cá, pra lá. Ela é o seguinte, Rindo, né? existe um programa à parte no nosso ouvido que a gente não pode traduzir pra você, que hoje quem tá no comando é a Aninha, né? Que também tá rindo lá em cima. Já começou antes. Meu Deus, que festa é essa? É uma família. Vocês não imaginam. A gente podia fazer um programa só dos bastidores novamente aqui. Não daria. Não daria. passaria. Vamos ao tema de hoje, Vamos lá. Cris. Mas hoje o tema é maravilhoso. Nós estamos um mês, Novembro Azul, com a causa espetacular que, infelizmente, ainda tem um certo preconceito. A cada ano, os meios de comunicação estão trazendo e quebrando esse tabu, né? Com certeza. Os homens é a segunda maior causa de mortalidade. É o câncer de próstata e a gente está aqui para falar um pouco, para ouvir um pouco sobre as dúvidas. A gente vai ter aqui com a gente um médico que vai responder as suas dúvidas, então você já pode enviar, não, é só depois, né? Já, mas já vai preparando. Porque agora já tenho dúvida, já vai fazendo uma aquece, porque já a gente vai liberar o telefone para você. E a gente vai ter um advogado também, né, Patrícia? Advogado para falar sobre essa questão legal, né? Sobre os planos de saúde, o que pode, o que não pode, o que é aceito, o que você pode brigar e... Brigar não, né? Lutar pelos seus direitos e a gente vai estar falando um pouco sobre isso com você também. Com certeza. Olha, segundo o Instituto Nacional do Câncer, só para você ter ideia, tem em torno de 65.840 casos a cada ano por triênio. Então, fazendo um cálculo, são 62,95 pessoas a cada 100 mil habitantes. Então, tem bastante. O doutor estava colocando alguns dados especiais, o doutor já veio preparado, né? Já. Antes de começar, alguns minutinhos, ele falou, tá. Então, prepara, porque informação de qualidade vai ter aqui no nosso programa. O doutor vai estar sentadinho no seu sofá. E agora, Patrícia, você tem casos na família também, né, de superação? Tenho. Meu pai e meu sogro tiveram câncer de próstata. Constatado, não sei dizer se foi tão antes quanto deveria, acho que sim, porque não teve metástase e conseguiram se desenvolver bem no tratamento, tão bem. Então, olha aí, a gente vai ter que perguntar mais coisas pra Patrícia. Mas quando a gente ouve o diagnóstico, né, como família, a gente sempre pensa assim, o câncer é a morte, né? E que, na verdade, o câncer, quando visto logo no começo, ele tem 100% de cura. Olha aí, gente. Posso acreditar nisso, tem que acreditar Muitas nisso. chances e o médico aí. vai dizer pra gente, já né? o doutor vai sentar na sua sala. Agora a gente vai para o intervalo, Patrícia? Vamos para o intervalo. Na volta tem mais. A gente mais. volta já. Olha, ele vai ter a sua pergunta. Olha, tá com a carteirinha do plano de saúde? Não precisa. Aqui, olha, a consulta é de graça. Um breve intervalo e voltamos já. E o Entre Família está de volta com um assunto que tem tudo a ver com o mês de novembro. Com certeza. É o seguinte, hoje o maridão está em casa agora na pandemia, não adianta levantar, não sei o que, vai para a rua, vamos sentar aqui com a mulher, vamos conversar. E outra, esse programa vai ficar salvo depois no NT Play. É um programa para ver com a família, sabe por quê? Porque você ama a sua família, não é? O homem cuida, quando vai no médico está quase morrendo. Gente, para que isso, gente? E outra, tem gente que sai do médico às vezes, Patrícia, não tive nada, paguei uma consulta. Ainda bem. Prevenção, né? Gente. Parece que a gente, olha, se você paga uma consulta, vai no médico, parece que você não tem uma doença. Bom, é bom. Vamos embora. A questão é assim, a mulher, a primeira menstruação que ela tem, a mãe leva ela ao médico, né, ao ginecologista. E todos os anos ela acaba tendo essa regularidade no médico, mas o homem não. Muitos deles chegam a 50 anos e nunca visitaram um urologista. Gente, difícil, nunca né? visitaram. E outra, eu vou dizer uma coisa pra você, que tem muito mimimi aí, né? Eu acho legal a gente fazer uma brincadeira, conversar, isso é saudável. Agora você não pode brincar com a sua saúde. Não pode viver só em piadinha, depois o que acontece é o seguinte, tá no hospital, aí calcula o tempo, não é verdade? Então olha para os seus filhos, para sua família e vão cuidar da saúde. E agora, um tipo de câncer silencioso, né? Silencioso. E a gente vai conversar um pouco sobre isso no programa de hoje. A gente tem um doutor aqui, né? Vamos aproveitar, esse doutor está sentadinho na sua sala e manda para onde agora? Vamos lá, 983150249. Entra lá no WhatsApp, manda a sua mensagem, que a gente tem uma produção lá, vendo as suas perguntas, selecionando, organizando e trazendo aqui para a nossa roda de conversa. Muito bem, vamos lá então sentar na nossa sala? O doutor já está aqui, já vai esclarecer muitas coisas. Ele, que eu imagino, o que não deve passar no consultório do doutor, que é o seguinte...
eu conheço a tribo do Macharedo, né? O Macharedo não é fácil, chega lá, porque na roda dos amigos é todo pimpão, né? Chega lá, tem outro contexto e tal, e às vezes a maior dificuldade é com a família, com os irmãos. Hoje nós vamos quebrar esse verniz da sociedade, verniz que é a palavra que a nossa diretora gosta bastante. Nós estamos recebendo aqui o médico urologista que está retornando ao nosso programa, Fábio Linchat. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Já estava dando aula aqui nos bastidores com a Aninha, conversando. É uma bênção sempre recebê-lo aqui. Obrigado, Cris, Patrícia. Mais uma vez aqui com vocês para tirar todas as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Doutor, quero lhe apresentar a Patrícia, que vai lhe fazer uma pergunta nesse momento. Mas é a primeira pergunta que eu sou a curiosa do programa. Por que existe tanto preconceito em relação aos homens procurarem médico, mesmo sem ter nada, né? Fazer a rotina? Muitas vezes porque a procura do médico embute na cabeça da pessoa que ela tem uma doença e que por isso ela está procurando o médico. E muitas vezes é o que a gente estava falando, né? Não é pela doença, mas sim pela prevenção. Né? O homem a gente vem de uma sociedade machista, infelizmente, e o homem tem aquele negócio de trabalhar e só me cuido quando eu já estou doente. Diferente da mulher, como você falou, primeira menstruação, ginecologista, e é focada a educação de saúde da mulher em prevenção. O homem não, já é focado num tratamento. Então, é muito difícil. Muito paciente chega no consultório e fala, mas eu não estou sentindo nada. E essa é a hora boa da gente investir na prevenção da saúde e não no tratamento da doença, e sim a prevenção da saúde. Consertar o telhado enquanto não chove, né, doutor? Exato, perfeito. Agora é o seguinte, como a gente está no meio do Macharedo, Patrícia, tem várias coisas. Você fala assim, e aí, brother, quando chegar vai fazer o toque e tal, o pessoal, olha, quando chegar a minha vez, até lá a tecnologia vai ter avançado e tal. E aí fica empurrando esse conceito, né? Fala, olha, não, mas tem a questão do sangue, mas tem o exame que o toque é essencial, né, doutor? Essencial. Porque ele é o cara, digamos assim, nessa fase que vai dar o alerta, que vai fazer os próximos passos. Como é que funciona a importância do toque? Hoje é um binômio a saúde da próstata. Toque mais PSA. PSA é um exame de sangue, o antígeno prostático específico, e os dois devem ser analisados juntos. Nem o PSA separado e nem o toque separado, porque os dois sozinhos falham. E quando a gente soma esses dois, a gente consegue diminuir essa taxa de falha para próximo do zero. Então a importância é o PSA e o toque, sempre os dois sendo feitos juntos. E é a biópsia que vai constatar se é realmente câncer ou não? Perfeito. Se você tiver um PSA alterado, um toque alterado ou a soma dos dois, você pode fazer uma ressonância e depois fazer a biópsia da próstata, que é o que vai identificar a presença ou não do câncer. Agora, uma coisa que eu percebi é que é uma doença silenciosa, né? Nas coisas que eu li. Não existe uma causa aparente com muita facilidade, só quando são os casos mais avançados, né? Esse é um grande motivo da gente fazer a prevenção, porque o câncer de próstata inicial é sempre assintomático. Né? Então, o paciente chega em você sem sentir nada. A hora que ele já está sentindo alguma coisa e essa sintomatologia dele for ligada ao câncer, muito provavelmente eu já não vou conseguir curá-lo. Então, independente de ter ou não sintomas, ele tem que fazer a prevenção da saúde prostática. Agora, doutor, o senhor já fez isso tantas vezes, estudou para isso, fez tantas vezes os exames, mas às vezes o homem chega no consultório, parece que vai um filme de terror, né? Por quê? Essa questão estruturada, já veio com pensamentos, porque a rede de apoio acaba não sendo uma rede de apoio. E aí chega muito tenso lá, né, doutor? Achando que, né, um procedimento rápido. Então, o senhor já teve vários casos de chegar lá e ter que acalmar o paciente primeiro para depois mostrar como é que é o procedimento, um protocolo diante desse machismo estrutural. Eu acho que sim, e eu acho que além do machismo estrutural, a falta de informação é muito importante, né? Então, assim, tem muito paciente que senta lá e fala, eu não vou fazer. Não vou fazer, meu PSA tá normal, tá aqui, ó. A hora que você informa, ou seja, o seu PSA pode falhar em 20 a 25% dos casos. E se eu não fizer o exame de toque, você pode ter um câncer e a gente não detectar. Nisso, uma grande parte das pessoas que falaram que não iam fazer, você já ganha. Então, informação. Em primeiro lugar, o paciente entender a importância de fazer o exame, entender que o PSA sozinho não vai levar a gente a lugar nenhum. Em segundo, a explicação do exame, que é um exame, ele é incômodo, mas não doloroso, e um exame muito rápido, de 15 a 1 minuto.
15 segundos até 1 minuto você vai gastar. E que ele não vai depois ter dor ou incômodo, é uma coisa passageira, né? Então a gente fala que são 15 segundos para você poder ter uma vida saudável. E vale a pena, é importante, é necessário. E eu acho que com a informação, com a explicação, a gente consegue quebrar esse tabu e esse preconceito. Certo. A gente está indo para o intervalo agora, doutor, mas a gente vai continuar falando sobre preconceito, sobre prevenção e sobre esse tema que é tão importante para o homem. A gente volta já já. E o Entre Família já está de volta e a gente está tratando de um tema que é bastante importante nessa época do ano, na verdade o ano inteiro, né? Novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata. E o nosso repórter Lucas Nascimento deu uma volta aqui pela Novo Tempo. Na verdade, ele entrevistou algumas pessoas de fora através da Novo Tempo e ele constatou que algumas pessoas já estão se cuidando desde cedo. Vamos ver? Esse tema pode até ser um certo incômodo no universo masculino. Cuidar da saúde nem sempre é prioridade, mas deveria ser. Mas para quê? Somos homens, fortes, não é qualquer doença que vai derrubar a gente não. Se você pensa assim, meu irmão, não é bem por aí o caminho não, viu? Eu costumo sim cuidar da minha saúde. Eu procuro na semana, pelo menos umas 3 vezes, praticar uma atividade física, tomar cuidado também com a questão do sol, beber bastante água. Então são coisas básicas assim que eu incluo na minha rotina diária para estar cuidando melhor da saúde, né? Eu procuro sempre cuidar da minha saúde, assim, né, na medida do possível. Eu sei que eu ainda tenho muito para melhorar, né, muita coisa que eu ainda preciso cuidar, né? Eu procuro cuidar da minha alimentação, procuro cuidar, assim, na parte física, né? Exercício físico. Eu não costumo ir ao médico como deveria. Eu não sou uma pessoa que fica muito doente, dificilmente eu tenho algum tipo de doença, então é muito difícil ir ao médico. Agora, até o pessoal fala, tem que ir para fazer o check-up. Eu não vou para fazer check-up, eu sou péssimo em ir ao médico. Eu me considero uma pessoa que cuida da saúde, porque estou sempre preocupado com todos os aspectos. Eu cuido da minha alimentação, cuido também dos exercícios físicos. Eu sou uma pessoa que faço isso diariamente, sempre estou procurando fazer alguma atividade física. Procuro também dormir a quantidade de horas que meu corpo precisa para se regenerar. Também sou um tipo de pessoa que cuido da quantidade de água, enfim, eu acho que sempre estou atento ali às questões relacionadas à saúde. E com que frequência você vai até o médico fazer aquele check-up? Eu costumo sim fazer um check-up anual com o médico. Devido à pandemia esse ano eu acabei não indo ainda fazer isso, mas eu costumo ir sim, uma vez pelo menos no ano, fazer uns exames para ver como é que está a minha saúde. Eu só passo no médico 1 ou 2 vezes por ano porque eu tenho hipotiroidismo, então eu tenho que fazer um acompanhamento com endócrino, mas é só. Dificilmente eu vou para alguma outra coisa. Eu só vou no médico quando eu tô muito, muito, muito doente, a situação tá muito grave, mas é muito difícil ir ao médico. Em relação a exame médico, ir no médico, assim, geralmente eu tenho ido pelo menos 1 vez por ano, assim. Todos os anos eu vou ao meu médico, peço um check-up geral e aí acabo fazendo vários tipos de exames e investigações para ver se está tudo em ordem, se está tudo conforme, né, o recomendado. E a família, como é que fica? Fica no pé, né? Eu, por mim, hoje eu tenho condição de ter um convênio médico, mas a minha família fica muito no pé, porque eu nem convênio médico eu queria, eu nunca me preocupei muito com essas coisas, então a minha família fica no pé para eu ter convênio, fica no pé para eu ir no médico, então eles ficam sempre no pé para que eu faça esse tipo de check-up, mesmo que mínimo, né? Eu sou uma pessoa meio difícil de ir ao médico, porque eu não gosto de ir ao médico, não é que eu tenho medo, eu não gosto, mas a minha família fica o tempo inteiro no pé, não é fácil não, para eles e nem para mim. A minha esposa, ela não fica me cobrando, assim, de eu ir no médico e tal. Na verdade, comigo é até o contrário. Depois que eu saí de casa, mais a minha mãe que acaba mandando uma mensagem, perguntando se eu tô bem, se eu tô me alimentando bem. Mesmo casado, ela ainda tem essa preocupação, né? Sim, eu procuro sempre ouvir as recomendações da minha família no sentido de cuidado com a saúde e também cobro daqui, né? Falo para minha mãe e as minhas irmãs procurarem os médicos e até ajudo na questão de alguma coisa relacionada a exames e a quem procurar, qual especialista ir atrás,
mas eu considero que hoje nós somos pessoas que procuram estar atentas às questões relacionadas à saúde. Muito bem, mas esses meninos aí estão com a ponta no lápis. Olha, tomara que o restante do macharedo, como eu até falei aqui o termo, né, que a gente fala entre si aqui, possam melhorar nesse quesito aí. Mas já a gente vai falar das gerações. Eu acho que essa nova geração está se informando. Até o doutor aqui tem um casal de gêmeos, é claro que ele é urologista, mas esse debate, né, é muito importante. Por que ter um programa como esse? Por que ter um mês específico? Provocando debate, a geração tem consumido muito mais informação. Falando em informação, a gente vai bater um papo agora com o Biratã Santos. Ele que também, segundo informações, o passarinho me contou, tem bons hábitos nessa questão de saúde mais ampla, né? O Biratã, muito boa tarde, obrigado por atender o nosso chamado e estar aqui na nossa tarde. Boa tarde, é um prazer, Cris, Patrícia e o doutor também, poder participar desse momento especial aí no programa. Muito bem. E aí, meu querido, ele que é pastor também, né? Pastor Biratã, obrigado pela participação aqui. E aí, pastor, conta pra gente, como é que essa questão toda, agora a gente podia estar em Dombo Box, mas agora a gente vai estar fazendo um manchu, como eu faço lá no meu Instagram de vez em quando. Mas, pastor, conta pra gente, como é que essa questão toda da saúde, a gente está falando de gerações, a gente teve uma meninada agora que falou aqui no nosso Fala Povo, que tem cuidado da saúde e tal, e eu estava conversando com o doutor, inclusive aqui no intervalo, falando da dificuldade que tinha a geração do meu pai, do meu avô, né? O pessoal nunca frequentou de vez em quando um urologista, e foi uma questão de família. Como é que essa questão da saúde veio nesse quesito aí, pastor? Fala pra gente. Então, a minha questão é uma questão familiar mesmo, né? O meu pai, ele teve esse problema da próstata, um problema assim bem grave, que inclusive para urinar, ele não conseguia certas ocasiões que a gente tinha que levar para o hospital correndo para que através de uma sonda ele conseguisse urinar, entendeu? Então há um histórico familiar entre nós, né? Então a partir dos 40, 42 anos, quando eu comecei a fazer ali os exames periódicos, né, check-ups e assim por diante, sempre no PSA dava alguma alteração. E aí, logicamente, né, por ter esse histórico familiar, eu comecei a frequentar, né, pelo menos uma vez ao ano, o urologista. E, como o doutor disse, né, não só o PSA, mas também o toque eram necessários para que ele pudesse verificar realmente, né, como é que eu estava. E é interessante que algumas coisas para mim, né, dão certo e outras não. Porque há muita como é que é, comunicação na internet, né, muita informação na internet e assim por diante. Por exemplo, você comendo bastante tomate, tomando suco de tomate, semente de abóbora, isso te faz bem. Eu creio que até faça bem, mas, Cris, Patrícia e doutor, eu preciso do remédio da farmácia, sabe? Eu preciso do remédio da farmácia. Mas algumas coisas assim interessantes, por exemplo, eu tenho notado que se eu me alimento assim, de alimentos derivados de laticínio, proteína animal e até refrigerantes, eu tenho mais dificuldades, por exemplo, para urinar. Não sei se tem alguma ligação com isso. Também, o exercício físico tem me feito muito bem. Então, eu tenho feito caminhadas todos os dias, né? De aproximadamente 1h15 a 1h30, todos os dias, né? Tenho perdido peso, eu perdi 7 quilos, né? E isso me ajudou bastante. Então, eu vejo que está relacionado o exercício físico, para mim, pelo menos, né? Tá aí o doutor depois para verificar se é correto. Para mim, pelo menos, o exercício físico, uma alimentação mais saudável, isso tem feito com que a minha próstata, né, não fique tão grande, porque ela chegou a um determinado ponto que o médico assustou, né? E ele pediu então para fazer um outro exame, inclusive, para verificar o tamanho da próstata, né? Olha, então eu tinha muitas dificuldades para urinar.
Um caso bem mais... Então, através dos exercícios físicos, da alimentação e assim por diante, e do remédio. Eu preciso do remédio. Ainda não consegui me livrar dele, do remédio da farmácia para a próstata, né? Pastor, É o que tem me sustentado aí. Pastor, vamos aproveitar agora, já não estava aqui no nosso roteiro, mas vamos aproveitar que o senhor está aqui na cara do médico, aqui de frente do consultório aqui. E essa avaliação, doutor, avaliando o pastor aqui, que ele encontrou no estilo de vida, no caso, perdeu peso, ele tirou a questão da linha animal, laticínio também, e ele ainda tem um encontro com a farmácia. Avaliando esse caso, o que o senhor diria para o pastor agora nesse momento? É difícil avaliar sem poder examinar, sem poder ter acesso aos exames, mas a gente sabe que o refrigerante é um irritante para a bexiga, junto com o café, a cafeína, junto com a bebida alcoólica, e isso tudo vai piorar o padrão de micção de qualquer um, né? Pelo que o pastor falou, ele tem uma próstata grande, crescida, uma hiperplasia benigna da próstata, né? A próstata é uma glândula que fica na base da bexiga, na frente do reto, e é atravessada pela uretra, que é o cano que liga a bexiga ao exterior. E quando a próstata cresce, ela comprime a uretra e dificulta o esvaziamento da bexiga. Então, com certeza, ter uma vida saudável, emagrecer, evitar os irritantes vesicais, vão melhorar a micção do paciente, né? Além disso, dependendo do remédio que ele toma, ele pode tomar um remédio para relaxar a próstata e fazer a urina sair mais fácil, assim como um remédio para diminuir o tamanho da próstata. Mas fazer uma avaliação sem o exame físico, sem ver os exames complementares, fica um pouco mais difícil, Cris. Mas isso não é caracterizado que ele tem um câncer ou ele vai ter um câncer, não. É só uma disfunção ali da glândula. É independente. Ele pode ter um câncer numa glândula pequena, ele pode ter uma glândula grande sem câncer e ele pode ter uma glândula grande com câncer, coexistindo a hiperplasia benigna da próstata com o câncer de próstata. E o fato dele estar sempre buscando auxílio médico e fazendo toda essa mudança ajudam ele a prevenir, já que ele tem um histórico da família, né? Com certeza vai ajudar a prevenir e se não conseguirmos prevenir, pelo menos vamos buscar o diagnóstico precoce, com isso aumentando muito a taxa de cura se um dia for aparecer um tumor. Agora, pastor, fala aqui um pouco pra gente, assim, eu acho que deve ser um susto muito grande, né? Você saber que teve um problema na família, o senhor entender que tem a possibilidade ou tem alguma divergência aí na questão da saúde. Que conselho o senhor daria para esses jovens ou para esses rapazes, vamos dizer assim, né, acima de 45 anos ou 50 anos, que tem tanto preconceito em cuidar da saúde? Então, Patrícia, além do meu falecido pai, o meu irmão mais velho também tem problema com próstata, né? Então, ele tem que cuidar bastante e ele cuida também através dos exercícios físicos, alimentação, né? Uma vida saudável. Então, isso tem ajudado bastante. Mas eu quero, através desse meu testemunho, né, dizer da necessidade que todos nós homens, a partir dos 45 anos, eu estive olhando ali a Sociedade Brasileira de Urologia, 50% dos homens, a partir dos 50 anos, eles têm essa grande possibilidade de terem problema na próstata. Então, o número é muito grande, né? Então, nós precisamos, imediatamente ao completarmos aí, sei lá, 45, 50 anos, procurarmos o médico especialista, no caso o urologista, né, verificar a nossa próstata, a saúde na nossa próstata, para que a gente possa ter uma vida com qualidade, uma vida feliz, né, sem essa questão de ficar com medo, né, estou eu com um problema maior ou não. Então, os exames, eles nos ajudam, né, como o doutor mesmo disse, o PSA, o toque e assim por diante. É uma necessidade, né? Eu creio que esse tabu criado aí pela sociedade é algo que acaba, né, estorvando a saúde do homem. Então, o homem tem que buscar realmente, né, se ele quer uma qualidade de vida melhor, ele tem que buscar realmente os recursos que hoje existem, né? Que é de suma importância, né? Com certeza, qualidade de vida, é isso que a gente está buscando aqui, não é mesmo, pastor? Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu testemunho, seu incentivo, e a gente se vê numa próxima.
Eu agradeço e estamos aí para uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Complicado, né, em pensar. Agora eu fico pensando, na minha cabeça eu tô assim, a mulher passa por tanta coisa, né? A mulher tem a menstruação todos os meses, a mulher fica grávida, a mulher amamenta, a mulher tem a questão do câncer do colo do útero, tem tantas questões, né? O de mama, que também acabamos de falar agora no mês de outubro. É só com 45 anos que você meio que tem a obrigação de ir lá no médico, né? Ainda bem, né? Porque se fosse a partir dos 18 aí que a gente Morria estava todo mundo, né? Porque, infelizmente, o preconceito ainda está arraigado na mente masculina. Né? E eu acho que com a campanha, com esses programas, é que a gente vai conseguir... A nova geração, combater isso. A quantidade de estímulos que a gente tem, informação, né? No meu caso, eu tinha um certo preconceito, porque a gente tem uma turma muito arriada. E eu tive que ter uma fístula perianal para ir até o médico, porque assusta, sangue, tal, o que está acontecendo esse negócio e tal. Olha, vamos avaliar. Aí conheci na época o que era a doença de Crohn, o que poderia ter, né? Então, depois que você se depara, e às vezes você vai num hospital, e você vê algumas pessoas ali, alguns familiares, você se depara com situações complicadas, e você vê que é pura bobagem que a gente tem. Aí você vê assim, não, gente, eu tenho um compromisso com a minha saúde, hoje eu sou pai, né? Sou pai, tenho um filho, e às vezes uma bobagem vai fazer com que eu perca o tempo de estar com a minha família, a valorização da vida. E a gente estava falando, inclusive, no intervalo, a Patrícia fez uma pergunta para o doutor aqui, porque com o passar do tempo, as idades, as chances aumentam de ter várias questões com a próstata, né, doutor? O senhor estava falando de alguns dados aqui. Sem dúvida. A idade é um fator de risco para o câncer de próstata, né? A gente começa ali com 45 para quem tem fator de risco, que são os afrodescendentes e quem tem histórico familiar, e os obesos, e com 50 para quem não tem nenhum fator de risco. Mas, conforme o homem vai envelhecendo, vai aumentando a chance dele ter câncer de próstata, né? Os cânceres de próstata abaixo de 55 anos, 10% só. Abaixo de 65 anos, 25%. Ou seja, 75% dos cânceres de próstata vão aparecer após os 65 anos de idade. Então, quanto mais velho, mais fazer o exame, porque é maior o risco de ter um tumor prostático, mas mesmo assim iniciando aos 45 para quem tem fator de risco e aos 50 para quem não tem fator de risco. Certeza. Agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente tem aqui um advogado para falar quais são os seus direitos em relação ao câncer de próstata nos planos de saúde. Quais são os seus direitos nos planos de saúde? A gente volta já já. E o Entre Família já está de volta com esse assunto que é bem interessante, é propício. Estamos no Novembro Azul, estamos falando sobre saúde e o câncer de próstata. E aí, você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Manda pra gente que a gente tem o doutor que a partir desse bloco vai começar a responder a sua dúvida, as suas dúvidas, né? A Novo Tempo, ela sempre te dá um presente. A gente tem aqui a revista Fique Leve. É uma revista que foi preparada pela nossa escola bíblica aqui da Novo Tempo. A gente está falando de saúde, a gente está mostrando algumas maneiras que você tem, por exemplo, de ter uma vida melhor, de prevenir, por exemplo, o câncer de próstata. Mudanças simples como dormir mais, comer coisas mais leves, diminuir gordura, fazer exercícios físicos. Só que aqui também tem alguns artigos científicos. São algumas questões que você pode ler de forma mais fácil, mais prática. A gente está falando de uma revista que é para todo tipo de público. Então você também vai entender. Não é só cientista falando para cientista, não é só médico falando para médico. São eles que se reuniram para falar para você se prevenir. Então agora você anota aí, o nosso telefone é 12 21 27 31 21 ou pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 12 982 44 4449. É meio difícil, né? São vários quatros, mas vamos lá. 9824 4449. Acho que eu esqueci um 4, né? 98244 4449. Pronto. Travei a língua aí, mas foi. Tá aqui na sua tela. Você pode escrever pra gente, você pode mandar o seu pedido, fazer o seu pedido que vai chegar gratuitamente na sua casa. Agora é aquele momento que o Cris vai falar com o nosso advogado e saber quais são os seus direitos no plano de saúde. Muito bem, muito bem. Gente, você que está em casa agora, a gente vai ter aquela nossa aula de direito aqui. Doutor Lucas Reis já está aqui com a gente. Doutor Lucas, sem plural, né?
É porque só tô brincando. Um abraço para o Lucas, que é o Luquinhas aqui, o nosso repórter, mas é Luca Reis. Ele é especialista em direito médico, direito da saúde. Mais uma vez, doutor, brigadão aqui, é sempre uma aula. Prazer é meu. Esclarecendo o pessoal de casa. Tudo certo, hoje, doutor? Tudo certo, graças a Deus. Vamos aqui hoje tirar as dúvidas do pessoal de casa com relação a planos de saúde, então. Vamos lá, gente. É aquele momento para você anotar, tá? Você pode anotar, tirar foto da tela, mas depois, lembrando que esse programa vai para o NT Play e vai ficar bem esclarecido, tá bom? Então vamos lá, então. A nossa primeira dúvida aqui na tela. Tem o direito à cirurgia de próstata por via robótica? Se fala muito, né? Menos invasiva, super moderna, mas tem um valor agregado também, né, doutor? Tem um valor muito alto e aqui entra um ponto que é bom a gente falar logo de cara. O plano de saúde não é um salvo-conduto, onde o paciente ele vai e tem acesso a todos os meios de tratamento possíveis e imaginários. Aqui na cirurgia via robótica é a mesma coisa, ela é a última opção, porque existem outras formas de tratamentos cirúrgicos que não são tão caros. Só para o consumidor aí de casa ter uma ideia, a cirurgia via robótica facilmente ela ultrapassa R$50 mil. Então é uma cirurgia muito cara que ela é feita de modo exclusivo. Como assim exclusivo? Se não der certo a primeira cirurgia, a segunda, aí que fazemos a via robótica. Ou então, quando o caso do paciente, conforme o médico fazer o laudo, assim exigir. Muito bem. Você de casa está aprendendo? Depende de um laudo aí, um conceito, tem toda a questão do direito e aqui você está esclarecendo. Vamos a mais uma pergunta na tela aqui para a gente. Esse medicamento, muito se fala, quando você coloca no Google, né, parece bastante. O médico recomendou o tratamento por via oral com o uso de Zitiga. Não sei se a pronúncia é essa aí, doutor. Sim. O plano deve cobrir? Aqui a gente entra num outro ponto bem peculiar também. Para todo medicamento prescrito, para qualquer doença, ele tem que cumprir algumas séries de requisitos. A primeira deles, registro na Anvisa. Todo medicamento fornecido pelo plano de saúde deve ser registrado na Anvisa. Caso o médico faça a prescrição de um medicamento que não esteja registrado na Anvisa, o plano de saúde não é obrigado a custear, porque isso é uma infração a uma norma sanitária. E também nós temos a parte de off-label, né? Que são aqueles medicamentos que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Viagra. Vasodilatador. Isso, o Viagra ele é um vasodilatador, só que o princípio ativo dele pode ser usado, por exemplo, para hipertensão pulmonar. Então, se o médico quiser usar um medicamento fora da bula, que é quando ali você tem a prescrição de uma doença X e ele quer usar para Y, ele tem que laudar. Mas pode ser usado sim, sem problema nenhum, desde que esteja registrado na Anvisa. E normalmente o quadro médico já está orientado nesse quesito, sim, né? Sim. E tendo laudo, doutor, a burocracia é muito grande ou não? Não, o médico, né, ele tem que laudar perfeitamente. Vamos dar um exemplo que seja um medicamento off-label. Ele tem que mostrar que os medicamentos disponíveis lá no rol da ANS não fazem efeito naquele paciente. E por este motivo ele está optando por um outro tipo de medicamento. Ele tem que laudar tudo certinho. Tendo laudo, ele tem direito. As chances são boas. Muito bem, as chances são boas. Advogados sempre têm as boas palavras para falar para a gente. As chances são boas, são melhores se você laudar e está tudo certo. Está entendendo aí de casa? Como fala minha diretora aqui no ouvido, melhor do que nada, né? Você vai laudando, vai conversando e temos que correr atrás da saúde e atrás dos seus direitos. Mais uma pergunta aqui, mais uma dúvida. Todas as quimioterapias e as radioterapias devem ser cobertas, incluindo a IMRT? Sim. Meio que de forma básica aqui, a gente tem mais ou menos as mesmas coisas das outras perguntas. Como é que funciona? Todas as quimioterapias, rádios, enfim, tem que estar dentro do rol da ANS. O que tiver fora do rol da ANS, o médico tem que laudar, dizendo o quê? Olha, o tratamento prescrito XYZ que nós temos dentro do rol da ANS, ele não vai surtir efeito para o nosso paciente aqui. Por este motivo, nós estamos optando pelo método XYZ. Sempre falando o seguinte, nós temos um novo entendimento lá de Brasília, do STJ, que diz o quê? Nestes casos, quando a quimioterapia, rádio, medicamentos, enfim, não se enquadram dentro do rol da ANS, a possibilidade de perícia médica para o paciente durante o trâmite processual é muito grande. Doutor, vamos explicar um pouquinho, só essa sigla é uma radioterapia intensa modulada? Sim. Seria uma radioterapia como outra qualquer, mas ela é mais específica para os tratamentos de câncer de próstata, digamos assim. Agora, doutor, para essa pergunta parar aqui, deve ser
né, quase que parece bastante essas dúvidas aqui em Sim, relação. sim, acontecem bastante e infelizmente o consumidor ele fica refém, né? O médico às vezes, enfim, por N faturas, ele fica até com medo de prescrever um tratamento mais caro para o consumidor, né, perante ao plano de saúde, com medo de ter algum tipo de retaliação. Enfim, é muito comum acontecer esse tipo de Não, situação. e eu fico pensando também, né, doutor, o senhor deve saber muito disso no consultório lá, recebendo o pessoal, no seu escritório, porque a pessoa já está tão, o pensamento já está tão, o psicológico é tão fragilizado, né, por ter uma doença e tal, porque às vezes a única referência que ela tem é justamente isso, e ela não teve uma base para saber dos direitos. Geralmente, quando o cliente chega no meu escritório, é como se aqui fosse a tábua de salvação, porque ele já foi no plano de saúde 2, 3, 4, 5 vezes. O médico já fez o possível e imaginário para dar o melhor laudo possível para ele, intercedeu junto à operadora, mas a operadora não quer fazer a liberação do tratamento. Então a gente chega no escritório, né, os clientes chegam como se fosse a última via, basicamente, que é o judiciário. Tem coisas que infelizmente vão ser só por via do direito mesmo, né? Por via Existem aí, né, estatísticas que falam de que cada 100 pessoas que têm os seus direitos lesados, né, com relação a operadoras de plano de saúde, somente a 10 a 12% entram com uma ação judicial. Então, a cada 100 pessoas, 10, 12 entrarem ali e uma liminar ter sido custeada pelo plano de saúde, é uma economia muito grande que a operadora tem. Então, praticamente é muito mais fácil você lesar o consumidor do que cobrir o tratamento. Gente, tá aí, gente, uma matemática simples para você aqui no nosso programa, ó. Esse é irmão desse, tá? Vamos juntos aqui, mais uma dúvida esclarecendo no nosso programa. Fantástico, viu, doutor? Vamos lá. Injeções, dispositivos, terapias e próteses para resolver ou minimizar os efeitos colaterais da cirurgia devem ser cobertos? Gente, a gente estava conversando isso aqui, aqui nos bastidores. Doutor, depende muito, né? Depende muito, né? Vamos dar um exemplo de uma prótese aqui. Nós temos dois grandes exemplos de próteses. As próteses semi-rígidas e as próteses infláveis. Onde a primeira, que é semi-rígida, ela custa barato, custa 2, 3 mil reais ali. E a prótese inflável, ela custa 50 mil reais, 60 mil reais. Então, o valor é muito alto, né? A discrepância de valores é muito alto. E a prótese, por exemplo, a inflável, né? Ela só vai ser o último estágio, caso ali o consumidor não obtenha êxito com injeções, dispositivos, terapias ou até a prótese semi-rígida. Então, a prótese inflável, ela é o último estágio que o médico ali tem que prescrever para o consumidor. A não ser que o caso ali na frente do médico já seja de antemão, né, diante do caso que o paciente ali apresente, tenha que ir, né, pelas vias de prótese inflável de forma direta, né? Doutor, só por dúvida aqui, antes de ir para a próxima questão, medicamentos nacionais importados, como é que funciona isso? Existe uma grande coisa aqui. Todos os medicamentos, né, isso serve para você, consumidor que está aí, isso daí também serve para o SUS. Todos os medicamentos que operadoras de plano de saúde SUS, né, que tem a lista ali do Rename, né, eles têm que estar registrados na Anvisa. Se não tiver registro na Anvisa, já falo aqui de antemão, a chance é muito baixa, raríssimas exceções aí que se consegue fazer uma liberação na justiça, entendeu? Somente para casos bem específicos ali, aonde todos os outros tratamentos que tinham registros na Anvisa ali, no rol da ANS, na lista lá do Rename, né, quando não tiver ali a impossibilidade total, aí a gente consegue fazer uma importação individual, enfim. Mas somente em casos bem específicos. Muito bem. Vamos a mais uma questão então na tela. Doutor Luca aqui respondendo para a gente com maestria. Doutor, em caso de doença pré-existente, é possível liberar a carência do plano pagando alguma taxa? Já tinha o câncer. A gente teve aqui Saúde da Mulher agora mês passado, foi muito gostoso poder aprender. Eu acho que se enquadra quase na mesma linha também, doutor? Enquadra quase. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre aqui a doença e lesão pré-existente, né? Todas as vezes que você vai contratar um plano de saúde, né, na grande maioria dos casos, o individual e familiar ali, você tem que preencher uma declaração de saúde. Essa declaração de saúde, você tem que preencher a doença que você sabe no momento. Porque é muito comum chegar em casos no meu escritório onde o consumidor contrata um plano de saúde em janeiro e em março ele descobre um câncer. E a operadora diz que isso é doença e lesão pré-existente porque, né, a evolução ali, o tamanho que o tumor está, ele já diz, né, entre aspas, que esse tumor tem
tem uns 2, 3, 4 meses ali. Mas quando a carência ela pode ser quebrada, digamos assim, quando o paciente, né, quando o beneficiário ele apresenta um risco de morte iminente, né, quando não for tratado, né, porque todo mundo sabe, né, que câncer de próstata, de mama, quando descoberto bem no comecinho, a chance de êxito é muito alta ali. Quando esse paciente ele tem a descoberta um pouco mais avançada e tiver um risco de morte iminente, a carência não se sobressai, tem que custear. Muito bem. Doutor Luca Reis, aqui o nosso especialista em Direito Médico de Saúde, sempre dando uma aula especial aqui. Doutor, muito prazer sempre aqui trazer informações para os nossos telespectadores de uma maestria tão grande, um carinho especial que o senhor tem aqui para o nosso programa. Eu que fico agradecido, uma boa tarde para todos os espectadores. É um prazer estar aqui. Muito bem. Patrícia, seguimos o nosso programa aqui, olha, recheado de informações e esclarecimentos, né? Com certeza. Mandaram virar, estou virando aqui. Muito bom. Agora a gente vai responder a sua pergunta. Coloca na tela aí o WhatsApp para a gente ler e saber o que o pessoal de casa está falando. Vamos lá. Quando o homem sente dor na bexiga, demora para ir no banheiro e ao fazer xixi, fica sentindo dor. Será que é um sintoma da próstata ou não tem nada a ver, doutora? Simone Castro está falando. Tudo bem, Simone. Pode sim ter a ver. Se o paciente tiver um crescimento da próstata, ele pode ter uma dificuldade de urinar com dor, acordando muito à noite para ir ao banheiro, demorando para iniciar o jato miccional, tendo uma sensação que não consegue esvaziar a bexiga. Mas também pode ser um problema da bexiga, pode ser uma infecção urinária, né? Então pode ser uma série de doenças do trato urinário inferior, bexiga, próstata e uretra. Teria que fazer alguns exames, um exame de urina, um ultrassom, um PSA e um exame de toque para ter uma avaliação um pouco mais específica desse caso, mas sim, pode ser um problema da próstata, aproveite e já leve ele no urologista. Leve ele, né? O que o senhor tinha falado aqui para mim anteriormente. Temos que marcar para os nossos maridos. Sim, infelizmente ou felizmente, é muito comum a mulher marcar, porque às vezes você tem aquela mulher que está em casa, tem mais facilidade para poder ligar no consultório e agendar uma consulta, além dela ter muito mais boa vontade de se cuidar do que o marido, então ela acaba ajudando o marido ligando, marcando a consulta e indo junto a essa consulta, sempre importante. Legal. O apoio, né, Patrícia? Com certeza. Vamos chamar mais uma pergunta, vamos aproveitar que o pessoal de casa está falando. Pode jogar na tela. A Tatiane Costa, ela fala assim: meu esposo tem um cisto de água nos testículos. Ele foi encaminhado para o urologista, mas até hoje não foi. É o que a gente acabou de falar, né? Ele sente dor ao fazer esforço físico. Isso pode cooperar para um câncer de próstata mais tarde? Não existe uma relação entre um cisto testicular, um cisto escrotal e o câncer de próstata. O que talvez coopere ele ter um câncer mais tarde é ele não ir ao urologista, né? É a dificuldade do acesso ao médico ou não querer marcar. Isso sim pode contribuir para um diagnóstico mais tardio do câncer de próstata. Mas não existe nenhuma relação entre esse cisto que ele tem e o câncer de próstata, nem para diminuir o risco, nem para aumentar o risco. E o que seria esse cisto? Qual é? O cisto normalmente é uma bolsa que contém água, né? Então ele deve ter um cisto no testículo, uma doença, pelo que ela está falando, aparentemente benigna, mas que às vezes, no caso de causar muita dor, um procedimento cirúrgico pode resolver. Tá, doutora, a gente estava falando sobre prevenção, sobre os tipos de câncer e tudo mais, mas a gente ainda não falou sobre o tratamento, né? A gente acabou de ouvir o advogado falando sobre os tipos de tratamento, plano de saúde cobre, não cobre. Quais são os tratamentos hoje aceitáveis e por que a gente escolhe um, ou o médico escolhe um ou a outro? Existem inúmeros tratamentos hoje para o câncer de próstata, né? Então, para a gente falar em tratamento, a gente teria que fazer uma classificação, que a gente classifica em baixo risco, médio risco e alto risco, né? Os pacientes com tumores de baixo risco, por exemplo, eles podem até não fazer o tratamento. Existe uma sigla em inglês que chama Active Surveillance, ou acompanhamento vigiado, onde acha-se que tumores muito pequenos nunca vão dar problemas para esses pacientes, e esses pacientes podem acompanhar, contanto que o tumor desse paciente continue preenchendo os critérios de tumor de baixo risco. Para os tumores de médio e alto risco, a gente já não tem a segurança
do acompanhamento, mas a gente pode fazer a cirurgia com a retirada total da glândula prostática. Essa cirurgia pode ser aberta, através de um corte na barriga. Ela pode ser por videolaparoscopia ou até mesmo por robótica, como teve a dúvida. E pode ser feito a radioterapia também, que pode ser a radioterapia convencional, a conformacional ou até a IMRT, a de intensidade modulada, hoje a radioterapia mais avançada que temos, onde você consegue dar uma maior carga de radioterapia com uma menor dose de efeitos colaterais e por isso dá de ser hoje a melhor radioterapia possível para câncer de próstata. E além disso, existem alguns tipos de tratamento que vêm ganhando forma, como principalmente o HIFU, que é um ultrassom de alta intensidade, que também pode ser feito, esses tratamentos curativos para o câncer de próstata. Além disso, a gente tem a hormonioterapia, a quimioterapia, que são tratamentos mais paliativos para os casos de câncer de próstata um pouco mais avançados. Depende de cada caso, né? Depende de cada caso e como você falou, é o médico que decide. Hoje em dia a gente tem uma tendência, eu pelo menos, tenho uma tendência a dar todos os caminhos possíveis, explicar a vantagem, explicar a desvantagem e fazer o que a gente chama de decisão compartilhada. Não sou eu que escolho, não é ele que escolhe. Eu dou a minha opinião, mas a decisão final é sempre do paciente. Né? Entendi. Antigamente o médico falava, todo mundo falava amém e acabou. Hoje em dia, com tanta informação, a gente tende a dar todos os caminhos, vantagens e desvantagens de cada caminho e deixar a escolha para o paciente, para a família do paciente. E a garantia do que vai vir depois a gente não tem, né? Porque cada ser humano é único, Exato. né? Cada câncer é um câncer, cada paciente é um paciente e a gente não tem... Existem até alguns critérios de previsão, mas que pode ou não dar certo. Entendi, tá certo. A gente precisa agora ir para o intervalo, mas na volta a gente continua respondendo a sua dúvida. Escreve para a gente, manda seu comentário que a gente está aqui para falar para você aí o que você precisa ouvir neste momento e se prevenir, claro. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, assunto especial, hein? Informação nunca é demais. Vamos ajudar o maridão, hein? E você que está acompanhando agora, não adianta. Vamos fazer aí, com certeza, os exames, vamos sorrir para a vida e valorizar. Falando em vida, a gente também tem aqui sempre uma bandeira de utilidade pública. Nesse momento nós temos aí o SOS Amapá. Você sabe o que está acontecendo? Se não sabe, eu vou contar para você agora. E a ADRA está lá fazendo um movimento muito especial. Para quem não sabe quem é a ADRA, né? É a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. E olha só, agora você está vendo aí o SOS Amapá, né, que a ADRA está fazendo. Já vou explicar para você o que é esse QR Code, mas só para fazer um desenho desse background, no Amapá agora, né, teve esse apagão, meus queridos. O Estado decretou emergência lá, para você ter noção, 13 dos 16 municípios estão sem energia desde o dia 3 de novembro. Faz um cálculo para você que tem geladeira, questão de alimentos, enfim, o pessoal está passando necessidade e a ADRA lá está fazendo um grande trabalho. De maneira inicial, já está ajudando 450 famílias com água, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. O pessoal precisa de alimento, o pessoal precisa de muitas coisas. E para quem conhece a ADRA, sabe. Se você não conhece ainda, acesse o site adra.org.br. E o pessoal está precisando de recursos para ajudar. Vamos ajudar? Cris, como que eu faço? Olha, você vai aproximar o seu celular aqui, ó, vai ter um QR Code, tá? Vai passar para você. Coloca a tela cheia de novo para a gente. Esse QR Code aqui, esse bichinho aqui que a gente fala, esse aglomerado de pontinhos, você vai aproximar o seu celular e ele vai encaminhar você até o PicPay para você fazer aí, ó, uma transferência de algum valor para ajudar o povo do Amapá. A campanha é SOS Amapá, né, a hashtag da ADRA. Inclusive o seguinte, olha, Cris, eu não tenho PicPay, eu não uso, né, o QR Code, não tem problema. A próxima tela agora vai ter dados bancários para você ajudar, né? Justiça e compaixão com amor é sempre com a ADRA. A próxima tela agora vai passar os dados bancários, né? Você pode fazer agora um depósito bancário, uma transferência, tá? Tá aí a ADRA Brasil, o CNPJ da ADRA, a conta do Santander. Cris, eu quero ajudar esse povo, então, olha, una a sua mão à nossa, tá? Agora você faz o seguinte, tira a foto da tela nesse momento, tira a foto já para pegar os dados bancários, tá? E você faz uma transferência, o valor é você que está aí com o seu coração. Vamos ajudar o povo do Amapá, né? Está com essa situação de emergência e a ADRA sempre fazendo um trabalho especial. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto? adra.org.br, tá bom? Olha, de repente você não pode estar com a mãozinha lá, como o pessoal da ADRA está, né? Carregando água e tal, mas a sua contribuição pode. É a sua mãozinha juntinha com a nossa. Fechou? Combinado? Vamos se ajudar? Aqui tem sempre uma bandeira, né? Para ajudar toda e qualquer situação. Estamos juntos na esperança? Então voltamos agora para o nosso papo aqui
Eu acho muito importante a gente poder usar um veículo de comunicação, como a gente está fazendo agora, alertando no Novembro Azul, mas também tendo um momento factual, né, Patrícia? Você que trabalhou direto no jornalismo sabe que a gente tem um pouquinho desse DNA por você aqui no nosso programa. Com certeza, e a ADRA é um departamento, na verdade uma ONG, né? Muito séria e ajuda outros projetos também. Você pode entrar na página da ADRA e ver os outros projetos. Se você está mais próximo de alguma das cidades, de algum projeto, também dá uma passadinha lá, ajuda com isso que você acabou de falar, né? Estando lá. Então, é importante a gente estar ajudando aí num momento de dificuldade, né? E agora a gente continua aí com a sua consulta na sua sala. Pode jogar na tela aí o WhatsApp, quem que está falando com a gente. Agora é o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, conta pra gente. Doutor, eu fiz o exame de sangue e não deu nada. Mesmo assim, tenho que fazer o exame de toque? Olha, boa pergunta. E um homem participando, muito bom. Muito boa pergunta, viu, Paulo? A resposta é assim, depende da sua idade. Mas se você já tiver mais de 50 anos sem fator de risco ou 45 com fator de risco, sim. Porque o exame de sangue tem uma taxa de falha de 20% a 25%, onde ele pode estar normal e mesmo assim o paciente ter um câncer na próstata que só será descoberto pelo exame de toque. Então, todo doente deve fazer o exame de toque independentemente do valor do exame de sangue. Muito bom. Temos mais perguntas na tela? Anônimo. Eu tive câncer de próstata, fui operado e fiz a radical, deve ser a radioterapia, né? Não, é a prostatectomia radical, tirou a próstata toda. Depois fiz a radioterapia. Já faz 15 anos que fiz. Pode acontecer de o câncer voltar? Olha, depois de 15 anos é muito raro. Pode. Eu tive um caso no consultório com 17 anos e o tumor voltou, mas é muito raro, a chance é muito baixa, mas uma vez por ano passe no seu urologista, no seu oncologista, no radioterapeuta, para fazer todos os exames de controle. Doutor, e o calendário inicial? Depois de tanto tempo, o pessoal, quais são os exames? Olha, tive o câncer, os primeiros 5 anos são primordiais, como é que funciona os primeiros 10 anos? Na verdade, a gente sabe que a maioria das recidivas, que é quando o câncer volta, ela vem nos primeiros 5 anos. Né? Tanto que a gente no primeiro ano vê o doente a cada 3 meses, no segundo ano a cada 4 meses, terceiro, quarto e quinto anos a cada 6 meses e do quinto para o resto da vida uma vez por ano. Né? Então a chance de voltar, a maior chance de voltar é no início, mas isso não impede que o câncer volte tardiamente, por isso que o acompanhamento para o resto da vida. E o câncer de próstata pode causar uma metástase? É um dos cânceres que isso é fato? Todos podem, né? Todos mas podem. Alguns... Os cânceres, principalmente os cânceres de médio e alto risco, podem dar metástase. As metástases preferenciais do câncer de próstata é para os linfonodos, as ínguas que ficam perto da próstata e principalmente para os ossos. Né? Então, tem muito paciente com câncer de próstata avançada que tem dor óssea, tem fratura óssea, a gente chama de fratura secundária, quebra o osso porque tem câncer no osso. Tem paciente que pode ficar de cadeira de rodas. Então, olha a importância da gente fazer o diagnóstico precoce, para evitar todo esse tipo de coisas, essas metástases que trazem dor, trazem sofrimento. Então, isso é mais um motivo para a gente se cuidar, para se, infelizmente, tiver que ter, a gente descubra cedo e possa curar. Não é para você de casa ficar assustado, não. É para você de casa pensar, agora é a hora de me prevenir, agora é a hora de eu ir ao médico, enquanto não tenho nada, né? Então, vamos, mais uma pergunta na tela, acho que tem bastante gente falando, vamos dar esse espaço. O Carlos está falando assim, nossa, estou adorando, só tem homem, hein? Fazer exercícios que demandam muito esforço faz mal a quem já tem a próstata aumentada? Tem alguma relação? Perfeito, Carlos. Não tem relação. Inclusive, não tem relação o esforço intenso. E uma coisa que sempre perguntam, ainda não chegou essa pergunta, mas eu vou me adiantar. Exato. Do banco da bicicleta. A gente comentou ano passado disso, né? O ciclismo também não aumenta o risco de câncer de próstata. A gente sabe que para pacientes que pedalam muito é mais, se eu não me engano, 8 horas semanais, então é um pedal de alta intensidade. Existe o selim com vão central, que tem um buraco no meio para não pressionar a próstata, para evitar inflamações da próstata. Mas não existe relação entre o ciclismo e o câncer de próstata. Entendi. Temos mais questões? Temos mais participações. Vamos lá, chegando mais uma participação por aqui.
o povo fazendo consulta de forma anônima. E lembrando, não tem precisão de você colocar nome, a ideia é ajudar você. Ó, a gente tem até idade aqui, doutor, tenho 64 anos e o esperma diminuindo. Tem alguma coisa a ver com a próstata ou é questão da idade, doutor? Normalmente é relacionado à idade, normalmente é relacionado a outras enfermidades. Então, o diabetes é uma enfermidade que é muito comum, o volume espermático diminuir, e tem relação com o uso de algumas medicações. Existem algumas medicações usadas para a próstata que também diminuem ou até podem zerar a quantidade de esperma. Muito bem, tá aí. Então, temos mais, então vamos jogar na tela, aproveitar o resto do tempo. Meu esposo teve câncer de próstata. Quando descobriu, ele já estava soltando sangue quando tínhamos relações. Fez 39 sessões de radioterapia. Hoje ele está bem e completando 74 anos de idade, a Solange Silva de Indaiatuba, São Paulo. E esses sintomas do sangue? Esses são sintomas que podem ou não ter relação com o câncer de próstata, né? Pode também não ter a ver, ele pode ser um hipertenso, que numa relação sexual pelo esforço aumentou a pressão e sangrou um vasinho da vesícula seminal e ele teve uma hemospermia, sangue no esperma, e isso levou ele a achar um câncer, mas não foi o câncer que causou. Porque para o câncer de próstata causar o sangue no esperma, teria que ser um câncer um pouco mais avançado e talvez a radioterapia não tivesse conseguido isoladamente curá-lo. Mas esse número de radioterapia é elevado, né? A gente faz no mínimo 35 sessões, é mais ou menos isso mesmo, de 35 a 38, 39, porque você tem que dar uma pequena dose, você acaba dando uma pequena dose todo dia. Então, é essas sessões mesmo, e o que importa é que ele está agora com o câncer estabilizado ou curado, e não importa se foi o câncer que causou o sangue, mas com certeza foi o sangue que fez ele descobrir o câncer, e isso é que é importante. Lembrando que ele poderia talvez ter descoberto esse câncer antes, porque no estágio inicial normalmente é assintomático. E o bom é que ele está com 74 anos, a esposa dele está falando que ele está bem, isso é uma esperança, né? Com certeza, a esperança ele buscou dele ajuda, ficar né? curado para o resto da vida, né? Com certeza. Uma boa qualidade de vida. Doutor, uma pergunta que vai ficar para o outro dia, posso perguntar? Então, tá, não, existe às vezes alguns mitos que a gente conversa entre os homens, assim, olha, alguns medicamentos demoram para que seja oficializado no Brasil, até na linha do SUS, quando chega já está ultrapassado porque aí já tem uma outra droga, ou é o mercado normal que funciona assim, doutor? Hoje em dia, cada vez mais estão aparecendo novas drogas, né? Muitas drogas, principalmente para o câncer de próstata. O Zytiga, que foi falado pelo Dr. Luca, é um medicamento novo, a enzalutamida. Existem muitos medicamentos, porque como tirando a cirurgia, a radioterapia, você não tinha até 5 anos atrás muitas opções, isso estava sendo muito estudado, porque os pacientes de câncer de próstata que não conseguiam ser curados com tratamento inicial, você fazia uma segunda linha de tratamento, uma terceira linha de tratamento, quando ele não respondia mais, você ficava um pouco com os braços amarrados. Agora não, cada vez vem surgindo mais drogas, hormônios, imunoterapias, e realmente o processo do SUS é lento. Então, a hora que o processo sai para autorizar uma droga, você já tem mais 2, 3 drogas. Não só as drogas, as radioterapias, como a intensidade modulada, que não é autorizada pelo SUS, a cirurgia robótica, que normalmente não é autorizada pelos planos de saúde, porque a saúde prostática, como é uma doença muito comum, vem sendo muito estudada e vem melhorando. A opção terapêutica vem aumentando cada dia mais. Muito bem. Agora chegamos ao final, Patrícia. Encerramos mais um programa, mais uma aula aqui com o nosso doutor. Adorei. Muito obrigada, doutor Fábio. Agora está passando aqui na tela as suas redes sociais. Espero que o senhor tenha disponibilidade, né, de falar com algumas dessas pessoas que muitas vezes não tem nem coragem de falar, não sabe nem por onde começar. E essa é uma oportunidade que o senhor está dando e a gente agradece muito. Eu é que agradeço, Patrícia, Cris, por poder passar informação. Eu acho que a base da luta contra o preconceito no Novembro Azul é que o homem, a mulher, junto com ele, tenham informação e entendam a necessidade da prevenção da saúde prostática. Com certeza. Muito obrigada. E o nosso programa não termina assim, né? A gente tem sempre um recado especial, pastor Alceu. Aí, pastor, vamos lá, hein? Saúde, prevenção. Olá, Cris, doutor, Patrícia, aos amigos que acompanham aí o Entre Família. Eu estava
ouvindo aí, acompanhando todo o programa, e fiquei muito feliz com que o pastor que participou, dando seu relato aí da sua experiência familiar e pessoal, falou sobre a necessidade de utilizar o remédio, de ir ao médico. Eu quero dizer para você que eu faço também esse acompanhamento. Eu vou ao médico todo ano e verifico ali com o meu urologista o que está ou não acontecendo, porque é necessário um cuidado especial com a saúde. Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha vida. Agora, caso o câncer seja identificado ou não na sua vida, Deus não está irado com você, Deus não está triste com você, Deus não está se vingando ou castigando você. O que Deus está fazendo? Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de todas as moléculas do universo. E Ele também cuida das células que se mostram rebeldes no nosso corpo. Ele está com você, Ele está aí perto. Ele cuida de você ao conduzir a mão do médico para restaurar a tua saúde, e Deus cuida de você também durante esse momento de diagnóstico ou não, de cuidado, porque Ele está no comando, e Ele está no comando da sua vida. Só quero te lembrar, Deus criou você para viver para sempre. A doença, a enfermidade, o câncer nunca foi um plano de Deus. Mas se acontecer de o câncer vir sobre você, e a gente está falando do câncer de próstata hoje aqui, Ele vai estar perto de você. Se entrega para Ele, ouça a voz dele através da sua palavra. Ele vai dizer assim para você: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Ele te acompanha em todo o processo. Ele que cuida do universo todo, Ele cuida das tuas células também. E Ele pode te dar a cura através da mão do médico e através da restauração que Ele pode fazer por você. Aqui no livro de João, na terceira carta de João, mostra o desejo de Deus para você. 3 João, capítulo 1, verso 2, diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde. Vamos buscar a ajuda de Deus? Sim. Vamos buscar o médico? Com certeza. E se Ele receitar os remédios, tomaremos, porque Deus usa o médico também para nos dar saúde. Muito bem, muito obrigado, pastor. Grande abraço, tá aí aquele recado especial para você que sempre fecha com qualidade. Agora, Patrícia, amanhã tem um tema muito especial. Com certeza, a gente vai falar sobre tradição familiar. Você tem alguma tradição na sua família? De alguma maneira, a sua herança passou de pai para filho, a sua profissão? É sobre esse tema que a gente vai falar no Entre Família de amanhã. Muito bem, e agora na continuidade do nosso programa, coladinho aqui os nossos vizinhos, vida e saúde, um tema fantástico, hein? Alimentação para hipertensos, mitos e verdades. Na verdade, Teru, boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde, Patrícia também, boa tarde para você que acompanha o Entre Família. Fica aqui com a gente porque no programa de hoje, sim, vamos falar quais são os alimentos que podem ajudar a controlar a pressão alta. Você tem problema em casa? Então, olha, fica com a gente. E também aqueles alimentos que você precisa aprender a deixar de lado, abandonar para ser feliz, para controlar essa doença. Além disso, o Dr. César Vasconcelos traz aqui no Claramente como é que você avalia o seu valor como pessoa? Você se baseia na opinião dos outros ou você consegue ter uma visão mais clara de si a despeito do que pensam, do que falam de você? Interessante o Claramente de hoje. E Raul Souza traz para a gente hoje a receita do dia, que é esse maravilhoso requeijão de palmito. Olha aí, uma opção saudável para fazer de lanche com a família, aí no seu sanduíche. E para evitar aí, para combater a hipertensão, uma ótima receita. Olha, tá sempre arrasando, hein? Meu Deus do céu, eu sempre termino com fome no programa. Esses pães maravilhosos. Ô, Paty, eu sempre convido o Cris e a Carol para virem aqui. Como você tá aí hoje, você pode dar uma chegadinha aqui também para experimentar, viu? Tá certo. Muito bem. Eu tô subindo, né? Obrigada, Teru. Até mais. Até já. E agora é hora de a gente dar um recadinho, né? Verdade, olha só, tá aqui na minha mão, gente. Olha, eu queria terminar com um presente para você. Revista Entre Família.
Cris, é presente mesmo? A minha esposa trabalha lá na escola bíblica e tem gente que liga, gente, olha, a Carol estava falando agora, fulano, será que é verdade mesmo? Aqui não tem surpresinha, é de graça, você não paga nada. São 15 temas especiais aqui, Patrícia, e a Patrícia sabe que a família precisa o quê? De diálogo, criação dos filhos. Super nani. Falou tudo, hein? Esse reality show, olha... Em desespero. E agora na pandemia, você sabe muito bem, você virou professora, diretora dentro de casa, escrevendo roteiro também, você sabe muito bem. Né? Passadeira, tudo a gente tá lá, né? Ser mulher é isso aí. Muito bom. E pensando nessa família aqui, Patrícia, olha, temos 15 pontos especiais. Inclusive, por que os homens são tão diferentes das mulheres? Então tem homens de barro, mulheres de osso. Então a leitura ajuda muito. Que você possa agora encontrar esse hábito que infelizmente não é uma tendência dos nossos brasileiros. Vamos quebrar esse ciclo, como o doutor falou aqui também, tem que ter informação. E é totalmente de graça. Você pode ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mandar um WhatsApp para o 12 98244 4449. Graças ao Anjos da Esperança, né, Patrícia? Com certeza. Através do projeto Anjos da Esperança, você pode receber essa revista de graça, como o Cris acabou de falar. Muito bem. Inclusive, teve um evento muito especial agora, no sábado, né, que é o Anjos em Ação. E durante todo esse mês vamos ter a Maratona do Anjos. Com certeza. Você pode mandar a sua doação aí para o Anjos da Esperança e continuar tendo outros materiais como esse aqui. Volte sempre, Patrícia. Muito obrigada. Vamos atacar agora o programa da Teru. Com certeza. Tchau.